Saudações a todos, este é o vosso canal, um latino solto entre livros. Hoje vamos curtir a Revolução dos Bichos, romance de George Orwell, que nasceu em Mudijari, na Índia, em 1903. Seu nome verdadeiro era Eric Blair. Além de cronista, professor de jornalistas, crítico literário e romancista, ele foi um dos principais ensaístas de língua inglesa das décadas de 1930 e 1940. Ele ainda é considerado a consciência de uma geração e uma das principais vozes a se levantar contra o totalitarismo de qualquer tipo. Ele teve muitos problemas para publicar A Revolução dos Bichos, mas finalmente foi publicado em 1945 e foi um grande sucesso de vendas, vendendo mais de 600.000 cópias em menos de 4 anos e sendo traduzido para vários idiomas. Em 2010, vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo e foi traduzido para mais de 70 idiomas. Este romance conta a história de alguns animais que se revoltam contra o dono da fazenda onde vivem e estabelecem um sistema de governo baseado no animalismo, uma ideologia que defende a igualdade e a liberdade de todos os animais. No entanto, com o tempo, alguns porcos se tornam os líderes autoritários da fazenda e traem os princípios da animalidade, explorando e oprimindo o resto dos animais. A história começa quando o velho Major, um porco gordo, idoso e respeitado, convoca uma reunião noturna no celeiro para contar a eles sobre seu sonho de uma vida melhor. Camaradas, qual é o sentido de viver do jeito que vivemos? Você tem que admitir, nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, eles nos dão apenas o alimento necessário para continuar respirando e aqueles de nós que estão em condições de fazê-lo, eles nos obrigam a trabalhar até o último suspiro e no momento em quando nossa utilidade chega ao fim, somos sacrificados com terrível crueldade, mas é uma lei natural. Nossa terra é tão pobre que não pode garantir uma vida digna para quem a habita. Não, camaradas, 1000 vezes não. Então por que continuamos nestas condições miseráveis? Temos que fazer o homem desaparecer de cena e a causa motivadora da nossa fome e do nosso trabalho será abolida para sempre. O homem é o único ser que consome sem produzir, não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado e sua velocidade, nem permite que ele pegue coelhos. No entanto, ele é o dono e senhor de todos os animais, faz-os trabalhar, dá-lhes o mínimo necessário para os manter e o resto guarda para si. Nosso trabalho cultiva a terra, nosso estruma fertiliza e, no entanto, nenhum de nós possui mais do que sua própria pele. Vacas, quantos milhares de litros de leite você produziu no último ano e o que foi feito com esse leite que deveria ter sido usado para criar bezerros robustos? Cada última gota acabou no paladar de nossos inimigos. E vocês galinhas, quantos ovos vocês colocaram este ano e quantos pintinhos nasceram desses ovos? Todo o resto foi para o mercado para ganhar dinheiro para Jones e seu povo, porque os seres humanos roubam a maior parte do produto do nosso trabalho. Aí, camaradas, está a resposta para todos os nossos problemas, não está claro, camaradas, que todos os males desta vida nascem da tirania dos seres humanos. Apenas nos livrando do homem, o fruto do nosso trabalho seria nosso, quase da noite para o dia poderíamos ser ricos e livres, o que deveríamos fazer então? Para trabalhar dia e noite, corpo e alma para a derrubada da raça humana. Essa é a minha mensagem, camaradas, a rebelião. Ele lhes fala sobre o animalismo, uma doutrina que propõe a abolição do homem e a irmandade entre os animais. O velho Major arenga aos animais até que é uma tremenda comoção porque 4 ratos grandes saíram de suas tocas e os cachorros pularam para eles. O velho comandante propõe votar se os ratos são camaradas ou não e descobre-se que sim, que são. Não tenho muito mais a dizer, apenas repito, que você sempre se lembra do seu dever de inimizade para com o homem e sua maneira de agir. Tudo que anda sobre 2 patas é inimigo, tudo que anda sobre 4 patas ou tem asas é amigo, lembre-se também que na luta contra o homem você não deve se parecer com ele. Mesmo que você o tenha derrotado, não adote seus vícios. Nenhum animal deve viver em uma casa ou dormir em uma cama ou usar roupas ou beber álcool ou fumar tabaco, tocar em dinheiro ou se envolver em comércio. Todos os costumes do homem são ruins e, acima de tudo, nenhum animal deve tiranizar sua própria espécie. Fracos ou fortes, espertos ou elementais, somos todos irmãos. Nenhum animal deve matar outro animal. Todos os animais são iguais. Então, o velho Major ensina-lhes uma canção chamada Beasts of England, que expressa o anseio de liberdade e justiça dos animais.
Pouco depois, o velho major morre, mas sua ideia fica plantada na cabeça dos bichos. Alguns meses depois, os animais se aproveitam de Jones ficar bêbado e se esquecer de alimentá-los para se rebelar e expulsar ele e seus homens da fazenda. Os animais jogam no poço, os freios, as argolas, as correntes dos cachorros, as facas cruéis que o Sr. Jones usa para castrar porcos e cordeiros. Numa fogueira que arde no pátio para queimar o lixo jogam as rédeas dos cavalos, os antolhos e as degradantes mochilas. Todos os animais pulam de alegria ao ver como os chicotes queimam. Snowball, um porco animado, diz que todos os animais devem andar nus. Em muito pouco tempo os animais destruíram tudo que os lembrava do Sr. Jones. Então Napoleão, outro porco, os levou de volta ao armazém e serviu a todos uma ração dupla de milho e 2 biscoitos para cada cachorro. Então eles cantaram bestas da Inglaterra do começo ao fim 7 vezes seguidas. E então eles se acomodaram para a noite e dormiram como nunca haviam dormido antes. Quando acordam estão felizes e mal conseguem acreditar que tudo é deles. A casa de Jones também é deles, mas eles têm medo de entrar. Bola de Neve e Napoleão arrombam a porta e os animais entram em fila indiana, avançando com muito cuidado, com medo de atrapalhar alguma coisa. Eles pegam alguns presuntos e os levam para enterrá-los. E Boxer, um cavalo majestoso, chuta o barril de cerveja. Fora isso, toda a casa permanece intacta, e eles aprovam imediata e unanimemente que a casa seja preservada como um museu. Nenhum animal deve morar lá. Então Bola de Neve e Napoleão os reencontram. Descobre-se que alguns porcos aprenderam a ler e escrever com a ajuda de um antigo manual de ortografia que encontraram no lixo. Com tinta preta e branca, Snowball risca Fazenda Senhorial e na barra superior da porta pinta Fazenda de Animais e depois na parede do fundo do enorme celeiro escrevem os 7 mandamentos, uma lei imutável que todos os animais da fazenda devem obedecer. Estes são os 7 mandamentos do animalismo que os porcos escrevem. 1. Qualquer coisa que ande sobre 2 pés é um inimigo. 2. Tudo que anda sobre 4 patas, ou tem asas, é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em uma cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Todos os animais são iguais foi escrito com muita clareza exceto que onde deveria ter dito amigo estava imago, e que um dos S estava ao contrário. A redação estava correta. Snowball leu em voz alta para os outros, todos os animais acenaram com a cabeça, demonstrando total concordância, e os mais inteligentes começaram imediatamente a memorizar os mandamentos. Mais tarde, os animais aprendem a ler e escrever de acordo com suas habilidades, mas alguns só conseguem memorizar os 7 mandamentos ou a máxima simplificada. 4 pernas sim, 2 pernas não, foi a única coisa que as ovelhas conseguiram aprender e que eles repetiram o tempo todo. Agora, camaradas, vamos fazer uma promessa honrosa de terminar a colheita em menos tempo do que Jones e seus homens levaram. Nesse momento as 3 vacas que pareciam inquietas há algum tempo começaram a mugir muito alto, não eram ordenhadas há 24 horas e seus ubres estavam prestes a estourar. Depois de um momento de reflexão, os porcos mandaram buscar baldes e ordenharam as vacas com sucesso regular, pois seus pés estavam muito bem adaptados à tarefa. Rapidamente havia 5 baldes de leite cremoso e espumoso que muitos dos animais olharam com grande interesse. O que será feito com todo aquele leite que alguém pediu? Jones às vezes usava uma parte misturando-a em nossa comida, disse uma das galinhas. Não se preocupe com o leite, camaradas, expôs Napoleão, de pé diante dos cubos que serão arranjados. A colheita é a mais importante. O camarada Bola de Neve os guiará. Vou continuar em alguns minutos. Vá em frente, camaradas. Os animais reuniram-se no campo de feno para começar a colheita. Quando voltaram à noite, descobriram que o leite havia desaparecido. Os humanos vizinhos tentam retomar a fazenda atacando os animais. Os animais se defendem bravamente e conseguem repelir o ataque. Snowball lidera a batalha com estratégia e coragem, enquanto Napoleão quase não participa. Os animais comemoram seu triunfo e enfeitam os heróis. Boxer, o cavalo mais forte e trabalhador, lamenta ter matado um homem, mas Bola de Neve o conforta dizendo que o único inimigo é o homem. Os animais concordam que nunca usarão armas humanas e que nunca viverão na casa da fazenda. Os animais sentem-se felizes e orgulhosos do seu trabalho e da sua nova vida.
Todos contribuem de acordo com suas habilidades e recebem sua parte justa. Aos domingos não há trabalho, o pequeno almoço é 1 hora mais tarde do que o habitual e depois há uma cerimónia. Primeiro é hasteada a bandeira, que é uma velha toalha de mesa verde da senhora enorme celeiro para uma Assembleia Geral conhecida como a reunião. Ali se planejam os trabalhos da semana seguinte e se debatem as resoluções sempre propostas pelos porcos. A reunião sempre termina com a canção dos bichos da Inglaterra. A tarde foi dedicada ao lazer. Os porcos fizeram da sala de arreios o seu quartel-general. Todas as noites estudavam ferraria, carpintaria e outros ofícios necessários nos livros que traziam de casa. Sobal também se encarregou de organizar os demais no que chamou de comitês de animais. Para isso foi incansável e formou o comitê de produção de ovos para as galinhas, a liga de rabos limpos para as vacas. Pela reeducação dos camaradas selvagens, cujo objetivo era domesticar ratos e coelhos, o movimento pela lã mais branca para as ovelhas e muitos outros, além de organizar aulas de leitura e escrita. Em geral, esses projetos foram um fracasso. Por exemplo, a tentativa de domesticar animais selvagens falhou quase na raiz, pois eles continuaram a se comportar praticamente como antes e quando eram tratados com generosidade tiravam vantagem disso. A gata ingressou na comissão de reeducação e atuou muito nela por alguns dias, assim que a viram sentada no telhado conversando com alguns pardais que estavam fora de seu alcance. Ela dizia a eles que todos os animais já eram companheiros e que qualquer pardal quem quisesse poderia empoleirar-se em sua garra, mas os pardais preferiram se conter. Nesse ínterim, aconteceu que Jesse e Bluebell deram à luz logo após a colheita do feno, entre elas, deram à fazenda 9 filhotes robustos. Assim que foram desmamados, Napoleão os separou de suas mães, dizendo que se encarregaria de sua educação, levou-os para um sótão ao qual só se chegava por uma escada do depósito de arreios, e ali os manteve em tal grau de reclusão que eles o resto da fazenda logo esqueceram de sua existência. O mistério do destino do leite logo foi esclarecido. Ele era misturado todos os dias na alimentação dos porcos. As primeiras maçãs já estavam amadurecendo e a grama do pomar estava coberta de frutas caídas das árvores. Os animais acreditavam como algo natural que essas frutas seriam distribuídas igualmente. Um dia, porém, foi dada a ordem para que todas as maçãs caídas das árvores fossem recolhidas e levadas para a senzala para os porcos comerem. Logo depois que isso aconteceu, alguns animais começaram a murmurar, mas em vão. Todos os porcos concordaram neste ponto até Bola de Neve e Napoleão. Squealing foi enviado para dar as explicações necessárias. Camaradas, ele gritou, acho que vocês não acham que nós, porcos, estamos fazendo isso com espírito de egoísmo e privilégio. Muitos de nós realmente temos aversão a leite e maçãs. Eu pessoalmente não gosto deles. Nosso único objetivo ao comer esses alimentos é preservar nossa saúde. Leite e maçãs, isso foi comprovado pela ciência, contém substâncias absolutamente necessárias para a saúde do porco. Nós porcos trabalhamos com o nosso cérebro. Toda a administração e organização desta fazenda depende de nós. Dia e noite estamos zelando pela sua felicidade, por sua causa. Bebemos esse leite e comemos essas maçãs. Você sabe o que aconteceria se nós, porcos, falhássemos em nossa missão? Jones voltaria. Sim, com certeza ele voltaria, camaradas, exclamou Squealing, quase suplicante, dançando para lá e para cá e abanando o rabo. Certamente não há ninguém entre vocês que queira Jones de volta. Na verdade, se havia uma coisa da qual os animais tinham certeza absoluta, era que eles não queriam Jones de volta. Quando apresentados desta forma, eles não sabiam o que dizer. A importância de preservar a saúde dos porcos era muito evidente, então foi decidido sem discussão, que o leite e as maçãs caídas das árvores e também a colheita principal de maçãs, quando amadurecem, devem ser reservados exclusivamente para suínos. Entre os porcos há dois que se destacam pelo carisma e inteligência, Bola de Neve e Napoleão. Snowball é um porco branco vivaz. Ele é mostrado como um líder inovador e carismático. Ele também tem muitas ideias inovadoras e planos para progredir. Napoleão é um porco grande e escuro, que tem mais ambição e astúcia do que Snowball, mas menos eloquência e popularidade. Ambos disputam a liderança da fazenda e se opõem em quase tudo. Cada um tem seus próprios apoiadores e há debates violentos. Mas a maior disputa é sobre o moinho de vento na vasta pradaria. Não muito longe dos prédios, havia um pequeno morro que era o ponto mais alto da fazenda. Após vistoriar o terreno,
Bola de Neve declarou que aquele era o lugar certo para instalar um moinho de vento que operaria um dínamo e forneceria energia elétrica para a fazenda, que permitiria fornecer luz às cavalariças e aquecimento no inverno e também operaria uma serra circular, um triturador de palha, um cortador de beterraba forrageira e uma máquina de ordem elétrica. Em poucas semanas, Sobal termina de aperfeiçoar os planos para a construção do moinho. Todos vêm ver os desenhos de Sobal pelo menos uma vez por dia. Apenas Napoleão fica à margem. Ele é contra o moinho de vento desde o início. Aparece um dia inesperadamente para examinar os projetos. Caminha pelo galpão olhando tudo e de repente levanta a pata e urina nos desenhos e sai sem dizer uma palavra. A fazenda inteira está profundamente dividida sobre a questão do moinho de vento. Os animais se dividem em duas facções, cada uma com seu slogan "Vote Bola de Neve" e a semana de 3 dias, que defende a teoria de que o moinho vai fazer você trabalhar menos, ou, vote em Napoleão, e uma manjedoura cheia, que defende a teoria de que você tem que trabalhar mais para ter mais comida. Finalmente chega o dia da votação. Bola de Neve emociona a todos com sua eloquência. Ao terminar de falar não havia dúvidas sobre o resultado da votação, mas nesse momento Napoleão se levantou, lançou um estranho olhar de soslaio para a Bola de Neve e soltou um guincho estridente como ninguém jamais ouvirá antes, e de repente houve um uivo terrível do lado de fora e 9 cães enormes com coleiras pontiagudas irromperam no celeiro e atacaram Bola de Neve, que mal conseguiu pular para o chão. Hora de escapar de suas presas, em um instante ele estava fora da porta perseguido pelos cachorros. Muito surpresos e assustados, os animais lotaram o portão para assistir à perseguição, Sobal correndo pelos longos pastos que levavam à estrada. A princípio ninguém entende de onde vieram essas criaturas. São os filhotes que Napoleão tirou de suas mães e criou. De uma forma particular são enormes em tamanho e parecem lobos ferozes. Eles vêm até Napoleão e abanam o rabo como os outros cães costumavam fazer com o Sr. Jones. Napoleão, acompanhado dos cachorros, anuncia que a partir de então não haverá mais reuniões aos domingos de manhã e que todas as questões relativas ao funcionamento da fazenda serão resolvidas por uma comissão especial de porcos presidida por ele. Napoleão pede a ajuda de Squealing, um porco que tem o dom de manipular palavras e convencer os outros animais de que as decisões de Napoleão são sempre as melhores para a fazenda. Guinchando, conta aos animais que Snowball era um traidor e agente de Jones, e que Napoleão salvou a fazenda de seus planos malignos. Ele também conta que Napoleão decidiu construir o moinho de vento e que foi ele quem teve a ideia desde o início. Os animais, que têm memória curta e não sabem ler nem escrever, acreditam nas mentiras de Squealing e aceitam a autoridade de Napoleão. Os animais são postos a trabalhar no moinho de vento, o que exige muito esforço e sacrifício. Enquanto isso, os porcos obtêm privilégios como morar na casa do fazendeiro, dormir em camas, beber cerveja e negociar com os fazendeiros vizinhos. Sempre que os animais percebem que os porcos estão violando os 7 mandamentos, Squealing os convence de que eles estão errados ou que os mandamentos foram mal interpretados. Além disso, os porcos modificam secretamente os mandamentos para atender aos seus interesses. Por exemplo, o 4º mandamento vai de "Nenhum animal dormirá em uma cama", para ser "Nenhum animal deve dormir em uma cama com lençóis", e o 5º mandamento muda de "Nenhum animal deve beber álcool", ser "Nenhum animal deve beber álcool em excesso". Os animais sofrem de fome, frio e exaustão, mas se consolam com o pensamento de que estão trabalhando para si mesmos e não para um mestre humano. Porém, a fazenda ainda é ameaçada por inimigos externos, que querem recuperá-la. Jones e outros fazendeiros tentam invadir a fazenda outra vez, mas são rechaçados pelos animais, que lutam bravamente. Na primeira batalha, chamada de Batalha do Estábulo, Sobal se destacou pela coragem e estratégia, mas Napoleão mais tarde o acusou de realmente se aliar a Jones. Na segunda batalha, chamada de Batalha do Engenho, os animais conseguem defender a fazenda, mas o engenho é destruído por uma bomba feita de dinamite.
Ali morreram uma vaca, 3 ovelhas e 2 gansos e quase todos ficaram feridos. Até Napoleão, que dirigia as operações pela retaguarda, teve a ponta da cauda arranhada por uma pelota, mas os homens também não se saem bem. E quando os 9 cães da guarda pessoal de Napoleão aparecem de repente de um lado latindo ferozmente, o pânico se apodera deles e eles fogem. Embora os animais tenham vencido, eles estão cansados e ensanguentados. Alguns, vendo seus companheiros mortos deitados na grama, não conseguem conter as lágrimas. Schiarin, que esteve inexplicavelmente ausente durante a luta, salta em direção a eles, orgulhoso da vitória, e anuncia que eles vão reconstruir a fábrica. Boxeador incorporou algumas pelotas que lhe causam dor intensa. Ele tem 11 anos e está cansado. Eles dedicam 2 dias inteiros às comemorações. Cada animal recebe uma maçã como presente especial, 2 onças de milho para os pássaros e 3 biscoitos para cada cachorro. É anunciado que a batalha se chamará Batalha do Moinho e que Napoleão criou uma nova condecoração chamada a Ordem da Bandeira Verde, que ele premia a si mesmo. Eles sabiam que a vida era difícil agora, e muitas vezes sentiam fome e frio, e geralmente trabalhavam o tempo todo, não dormiam o suficiente, mas em outros tempos, com certeza tinha sido pior, era o que eles gostavam de acreditar. Além disso, antes eram escravos e agora eram livres, como Squilling não parava de apontar. Isso era uma diferença enorme. Embora a fazenda tenha tido um ano de bastante sucesso, ainda falta dinheiro, faltam tijolos, areia e cal para construir uma sala de aula e maquinário de moinho de vento. Depois, há as lamparinas e velas para a casa, açúcar para a mesa de Napoleão e outras coisas necessárias, como ferramentas, ferro e biscoitos para cães. As rações reduzidas em dezembro são reduzidas novamente em fevereiro, e o uso de lanternas em Los Currals é proibido para economizar óleo, embora os porcos estejam engordando. Embora sofram privações, têm a compensação de pensar que têm uma vida mais digna, há mais cantos, mais discursos e mais cortejos. Em abril, a fazenda de animais é proclamada república e Napoleão é eleito presidente por unanimidade. Boxer trabalha mais do que nunca. Um dia de verão à noite, um boato repentino correu pela fazenda. Algo aconteceu com Boxer. Ele saiu sozinho para arrastar uma carga de pedra para o moinho e de fato o boato era verdadeiro. A poucos minutos depois chegaram 2 pombos com a notícia de que o boxeador havia caído e estava deitado no chão e não conseguia se levantar. Os animais da fazenda correram em direção ao morro onde estavam construindo o moinho de vento, e lá estava o boxeador no chão, entre os trilhos da carroça, com o pescoço esticado, sem conseguir erguer a cabeça, os olhos vidrados, encharcados de suor. Um fio de sangue escorria de sua boca. Schiarin, que aparece depois de um tempo, muito preocupado e arrependido, diz que o camarada Napoleão está com muitas dores e que está providenciando o envio do boxeador ao hospital Willington para tratamento. Meia hora depois, quando o boxeador se recupera um pouco, eles o ajudam a se levantar e ele consegue voltar mancando para o estábulo. Nos 2 dias seguintes não sai do estábulo e quando chega a carrinha para o levar, o burro Benjamin está sozinho e avisa que vão levá-lo embora e todos correm para lá, cercam a carrinha onde já carregaram o boxer. De repente Benjamin leu o que estava na placa do carro. Alfred Simons, matador de cavalos e fabricante de cola, negociante de couro e farinha de ossos de Willington, serviços de canil. E eles percebem que estão levando um boxeador para o matadouro. Os animais soltaram um grito de horror em uníssono. Nesse momento, o homem sentado na boleia chicoteou os cavalos e o caminhão saiu do pátio. Em um trote rápido, todos os animais o seguiram, destacando-se o cavalo Treble, que fez seu caminho para a primeira fila. A van começou a acelerar. E Treble começou a dizer, boxeador, boxeador, e nesse momento, como se tivesse ouvido o barulho do lado de fora da van, o rosto do boxeador, com a faixa branca no nariz, apareceu no vidro traseiro do veículo. Gritaram com ele, saia daí que o levem para a morte, e logo após seu rosto desaparecer da janela e o tremendo tamborilar de cascos começar a ser ouvido dentro da van. Ele está tentando chutar para sair de lá, mas nunca mais viram um boxeador. 3 dias depois, é anunciado que ele morreu no hospital de Willington, apesar de receber toda a atenção que um cavalo pode esperar. Squilling conta a eles que suas últimas palavras foram, viva Napoleão e a rebelião, e ele diz a eles que, claro, ele era veterinário, apenas que havia comprado a van recentemente e que ainda não havia mudado as placas dela.
Os porcos continuam a aumentar seu poder e sua pressão sobre outros animais. Napoleão elimina todos os seus rivais ou dissidentes, acusando-os de conspirar com Soubal e mandando executá-los por seus cães. Os animais vivem com medo e confusão, mas continuam a acreditar no animalismo e na bondade de Napoleão. Os porcos trocam o hino Bears of England por um mais moderado chamado Animalia. Os porcos também quebram o isolamento da fazenda e estabelecem relações diplomáticas com os fazendeiros vizinhos, a quem admiram e imitam. Os animais terminam de reconstruir o moinho de vento, que é usado para moer grãos em vez de gerar eletricidade. Os porcos ficam com o lucro da venda do grão e dão aos outros animais uma ração escassa. No inverno, os animais sofrem com uma grande escassez de comida, mas os porcos mentem para eles que há abundância. Os porcos dedicam-se à engorda e à diversão, enquanto os outros animais trabalham mais e mais horas. As estações iam e vinham e o tempo passava e a curta vida dos animais se consumia. Chegou um tempo em que não havia mais ninguém a não ser Trevo o cavalo, Benjamim o burro, Moisés o corvo e alguns porcos que lembravam os velhos tempos antes do rebelião. Na fazenda, eles esqueceram Soubal, eles esqueceram Boxer, ele salvou os poucos que o conheceram. Há muito mais criaturas do que antes na fazenda. Para muitos ali nascidos, a rebeldia é apenas uma vaga tradição transmitida de boca em boca. A quinta está mais próspera e melhor organizada, o moinho de vento está finalmente terminado e a quinta tem uma debulhadora e um silo e foram-lhe acrescentadas várias novas construções. Os animais estão trabalhando arduamente na construção de um novo moinho. A propriedade enriqueceu-se em tornar os próprios animais mais ricos, exceto, é claro, os porcos e cachorros. Quanto aos outros, a vida é a mesma de sempre. Geralmente passam fome, dormem na palha, bebem no cocho, trabalham no campo no inverno, incomodam-se com o frio e com as moscas no verão. Uma bela tarde, Trevo chama a todos para mostrar algo surpreendente. Um porco andando sobre as patas traseiras. Estava guinchando, com certa falta de jeito, como se não tivesse o hábito de manter seu considerável volume naquela posição, mas com perfeito equilíbrio ele caminhou pelo quintal. Um momento depois saiu pela porta da casa uma longa fila de porcos, todos andando sobre as patas traseiras. Alguns fazendo isso melhor que outros, um ou dois ainda parecendo um pouco instáveis, e, parecia-se, eles quisessem se apoiar em uma bengala, mas todos deram a volta no pátio com sucesso e o último a sair é Napoleão, andando sobre as duas patas traseiras e com um chicote em uma das dianteiras. Então todas as ovelhas começam a endossar 4 patas sim, 2 patas melhor, 4 patas sim e 2 patas melhor, e na parede onde estavam os mandamentos só resta um, a saber, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Ninguém se surpreende que os porcos comprem um rádio e tenham um telefone e assinem várias revistas e jornais, ou que Napoleão passe pelo jardim da casa com um cachimbo na boca. Ele nem se surpreende quando os porcos as roupas do senhor são retirados dos armários e vestidos, e o próprio Napoleão aparece com um casaco preto, calças de caça e perneiras de couro. Uma semana depois, uma série de carruagens abertas chega à fazenda. É uma delegação de fazendeiros vizinhos. Naquela noite cantigas altas e risos ressoam na casa. Os bichos se aproximam na ponta dos pés e olham pela janela da sala de jantar. Ali confraternizam, conversam, jogam cartas, bebem álcool, brindam, fazem pactos e amizades. Os animais se afastam, mas de repente ouvem um tumulto de vozes. Voltam correndo e voltam a olhar pela janela. Todos brigam violentamente, há gritos, pancadas na mesa, olhares desconfiados, negativos e furiosos. A origem do problema aparentemente foi que Napoleão e o Sr. Clinton jogaram um as de espadas ao mesmo tempo. 12 vozes indignadas gritavam e eram todos iguais. Os animais do lado de fora olhavam para um porco e depois para um homem, e para um homem e depois para um porco, e novamente para um porco e depois para um homem, e não sabiam dizer qual era qual. Até agora vimos Revolução dos Bichos, uma compilação de Aldemar Hernandes. Obrigado por se juntar a nós e na próxima semana nos encontraremos novamente. Ensaios sobre a cegueira de José Saramago. Não se esqueça de nos seguir. Um latino solto entre os livros.